Quero cumprimentar a todos nesta noite, com boa noite, a todos os meus amigos, os meus irmãos que vão me assistir nesse momento. Que Deus venha abençoar as suas vidas através dessa palavra que o Senhor me deu, uma palavra tão maravilhosa que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 7, que eu quero, segundo a graça do Senhor na minha vida, falar um pouco sobre essa palavra. No livro de Jó, capítulo 1 e versículo 7, que diz: Então o Senhor disse, a Satanás: De onde vens? E Satanás responde ao Senhor e diz: De arrojar a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, que se desvia do mal. E então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de Baal? Porventura tu não cercaste de proteção ele e a sua casa e tudo o quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo que ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti. Aleluia! Esta palavra que nos deixa um exemplo de fé, de confiança e de fidelidade que Jó tinha no Senhor nosso Deus. E nós vimos aqui que Satanás ele se encontra com Deus e ali começa uma conversa entre ele e Deus, começa um diálogo ali entre os dois. E o Senhor pergunta, então o Senhor diz a Satanás: De onde tu vem? Deus ele faz uma pergunta para Satanás. E Satanás responde ao Senhor e diz: De rodear a terra e passear por ela. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, nesta palavra nós vimos, esta palavra nos confirma e nos aprova que Satanás, ele anda em derredor, ele anda passeando sobre a terra, tentando quem ele possa tragar, tentando quem ele possa tirar da presença do Senhor. E esta palavra afirma e nos comprova, né, que diz, Deus diz a Satanás: De onde tu vem? E ele disse: De rodear a terra e passear e andar por ela. Louvado seja o nome do Senhor. E ele anda observando, ele anda esperando abrir uma porta, abrir uma brecha para ele entrar e agir na vida das pessoas. E aí disse o Senhor a Satanás, agora que esta palavra me chama a atenção, né? E diz o Senhor a Satanás, faz uma pergunta para ele. E diz assim: Tu observou o meu servo Jó? Aleluia!
E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele. Naquela época não existia ninguém na terra semelhante a Jó. Um homem temente ao Senhor, um homem servo do Senhor, um homem que fazia a vontade do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus, porque Jesus ele veio depois dessa época. E então Satanás diz para Deus: mas então toca nele, toca nos seus bens. Tu vai ver que ele vai blasfemar contra ti. Aleluia. E Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. Toque nos seus bens, toque na sua família. Porém, Deus diz para ele: mas na alma dele tu não tocarás. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, o que eu aprendo aqui, nesta palavra também, que muitas coisas que acontecem na nossa vida é porque o Senhor Deus, ele permite que aconteça. Aleluia. Para que nós venha nos fortalecer, para que nós venha aprender, para que nós venha amadurecer na provação, na luta, na dificuldade. E aqui fica esse grande exemplo nesta palavra, nesta passagem, sobre a passagem de Jó. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de Baalde? Porventura tu não cercaste ele de proteção? Tu não protegeu ele até agora? Tu guardou, tu cuidou, tu protegeu ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? Aleluia! Então nós vimos, meus queridos irmãos, meus amigos, que estão me assistindo ou que irão assistir, para ver como Satanás, ele enxerga, ele observa sim, ele cuida, ele sabe aquelas pessoas que temem o nome do Senhor Jesus. Ele sabe aquelas pessoas que temem o nome do Senhor. Ele anda cuidando, a Bíblia diz assim que ele anda ao nosso derredor, ele anda tentando alguém para tragar, alguém para afastar da presença do Senhor. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E o que nós temos visto nestes últimos tempos, nesses últimos dias, quantas destruição. A destruição nas famílias, a destruição nos casais, a destruição de todas as formas. Aleluia. E também vimos que a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. Por isso, tudo que vimos, tudo que nós presenciamos nestes últimos tempos, tudo está registrado aqui na Bíblia Sagrada. Aleluia. Então, o Senhor diz para ele: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti. Aqui ele diz que ele apresenta tudo que Jó tem a Deus e diz assim que ele não blasfema contra Deus, porque Deus não tem deixado lhe faltar nada. Deus tem multiplicado a sua fortuna. Deus tem multiplicado tudo que ele tinha. Ele era um homem muito rico, mas ele era temente ao Senhor. Ele adorava o nome do Senhor Jesus. E aqui o Senhor diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Então nós vimos aqui que Deus, ele entregou todos os bens de Jó nas mãos de Satanás, para que Satanás tocasse. Aqui eu aprendo nesta palavra a fé, a confiança que o Senhor tinha na pessoa de Jó. O Senhor tinha uma confiança em Jó, não pode tirar os bens dele, mas ele não vai blasfemar contra mim.
pode tirar tudo que ele tem, ele não vai negar o meu nome. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele vai continuar a glorificar o meu nome. E aqui o Senhor entrega todos os bens de Jó na mão de Satanás. E Satanás saiu da presença do Senhor. E agora começa a acontecer todo o mal na vida daquele homem. E a Bíblia diz aqui no versículo 13 que diz: e sucedeu um dia em que estavam seus filhos comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois levaram as jumentas e passavam junto a eles, e deram-lhe sobre eles os seus, e os seus temeram. Também os moços ficaram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova, para trazer a notícia a ti. Aleluia. E estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou todas as tuas ovelhas e teus moços, e só eu escapei para vir te trazer a notícia. Aleluia. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenou os caldeus e três tropas, e deram sobre os camelos, e os tomaram aos moços, e feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. E assim por diante. E Satanás foi tirando tudo que Jó tinha. Foi tirando o seu gado, foi tirando as suas ovelhas, foi tirando seus filhos, foi tirando tudo que ele tinha. Aleluia, mas ele, cada um que vinha e trazia a notícia para Jó. Mas Jó, ele não blasfemava contra Deus. Jó, ele não murmurava contra Deus. E muitas vezes quando nós passamos por problemas, por dificuldade, muitas vezes nós murmuramos contra o Senhor. Nós reclamamos, nós murmuramos, mas Jó não. Jó estava perdendo tudo que ele tinha, mas ele estava ali glorificando o nome do Senhor. E isto é uma lição para nós. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eis que um grande vento sobreveio além do deserto, e deu-nos que nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu fiquei para te trazer a notícia. Aqui e ali estavam naquela casa os filhos de Jó. Eles estavam comendo e bebendo, e veio um grande vento e soprou contra aquela casa. E aquela casa caiu sobre os seus filhos, e todos os filhos dele morreram. Louvado seja o nome do Senhor. Só se salvou o seu mensageiro para vir trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou a sua roupa. Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e lançou-se na terra e adorou. Aleluia. Esta palavra diz que Jó, ele rasgou a sua roupa, ele raspou a sua cabeça, em sinal de humilhação diante do Senhor, em sinal de adoração diante do Senhor, diante de tudo aquilo que ele estava passando. Era para ele estar murmurando do Senhor nosso Deus, mas ele não. Ele glorificou o nome do Senhor, ele rasgou a sua roupa, tirou aquela roupa que eu creio que era uma roupa fina,
porque ele era um homem muito rico. Eu creio que ele tinha muita roupa bonita, roupa fina, mas naquele momento ele não se importou. Ele rasgou a sua roupa, raspou o seu cabelo, aleluia, a sua cabeça, e jogou-se em terra e adorou o nome do Senhor. Ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele não estava pegado com os bens materiais. Ele não estava pegado na sua riqueza. Ele era firmado com Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isso ele não pecou. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós pecamos no nosso falar. Nós pecamos contra Deus no nosso falar, nós pecamos contra Deus no nosso pensar. Aleluia. A Bíblia diz que se nós pensarmos errado, nós já estamos pecando na presença do Senhor. Se nós cobiçar qualquer coisa de alguém, nós já estamos pecando na presença do Senhor. E aqui Jó diz, né? Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Louvado e engrandecido seja Deus. Então vimos essa palavra, Jó na maior provação, na maior luta, perdendo tudo que ele tinha. E eu creio que o pior ainda, o que foi mais doloroso para ele, foi ele perder os seus filhos. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas ele tinha fidelidade com Deus. Ele tinha uma aliança com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus entregou tudo que ele tinha nas mãos de Satanás. Mas Deus disse na alma dele: tu não tocarás. Louvado e engrandecido seja Deus. E esta palavra, ela me conforta bastante. Ela me dá alegria, ela me anima o meu coração, porque Satanás, ele só toca em nós se Deus permitir. Aleluia, se Deus não permitir, ele não tem poder de tocar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem sabe você, meu querido irmão, meu querido amigo, quem sabe você está passando por alguma dificuldade na tua vida, mas eu quero dizer para você, não murmure de Deus. Quem sabe você diz: Deus já me esqueceu. Quem sabe você diz: Deus não está me contemplando, Deus não está me vendo. Mas no meio da luta, no meio da provação, no meio daquilo que tu precisa, levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. No meio da enfermidade, quem sabe você se encontra enfermo, quem sabe você não vê saída para a situação da tua vida. Quem sabe você possa pensar e dizer: não tem mais solução para mim, tudo acabou, tudo terminou. Mas eu quero dizer para você que tem uma solução. Eu quero dizer para você que o Senhor, ele estava com Jó e ele cuidou de Jó. E ele disse: somente na alma dele tu não tocarás. Aleluia. E Jó já tinha perdido tudo, já tinha perdido seus bens, já tinha perdido seu gado, seus rebanhos. Aleluia, agora vem a mulher dele. Ainda, Satanás joga uma chaga sobre a vida de Jó. Satanás joga uma lepra sobre a vida de Jó. E Jó pegava um caco de telha e raspava a sua pele
com um caco de telha. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O quanto ele era fiel a Deus, em nenhum momento da sua vida ele negou o nome do Senhor, em nenhum momento da sua vida ele blasfemou contra Deus. E hoje ainda nós vimos muitas pessoas, às vezes, que ainda tendo uma vida tranquila, ainda muitas vezes blasfemam contra Deus. Muitas vezes não lembram de agradecer por aquilo que o Senhor tem dado, por aquilo que Deus tem alcançado. E eu quero dizer para você que se nós vivemos, se nós sobrevivemos na face dessa terra, é porque o Senhor tem nos guardado, é porque o Senhor tem nos protegido, é porque o Senhor tem sustentado a nossa vida na palma das suas mãos. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E num dia em que só os filhos de Deus vieram à presença, se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, e apresentando-se perante o Senhor, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de redor da terra e passear por ela. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui, quem sabe você pensa que não, eu quero dizer para você que assim como tem Deus que tem o poder, tem a força para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todo mal, de toda enfermidade, assim o adversário, ele também tenta tocar, ele tenta lançar os seus dados inflamáveis. Aleluia, mas o Senhor prometeu estar com aqueles que o buscam, com aqueles que temem o nome do Senhor, com aqueles que têm contato com o Senhor, e nós temos que estar ligados com o Senhor, porque ele muito em breve ele vai voltar buscar o seu povo, e cada vez que eu falo da palavra, eu tenho que falar esta palavra, eu tenho que dizer para você, meu amigo, meu irmão que está aí me assistindo, muito em breve Jesus vai voltar buscar o seu povo. E é tempo de você endireitar os seus caminhos, endireitar as suas veredas com Ele. Você que ainda não serve a Ele, Ele está dando uma oportunidade para você. Ele está dando uma chance para você de você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E você se arrepender dos teus pecados. E Ele vai escrever o teu nome lá no livro da vida. Aleluia! Essa é a minha esperança. Eu louvo o nome do Senhor pelas suas grandezas, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor que Ele tem pela minha vida. Aleluia! Muitas vezes eu começo a meditar na palavra de Deus, muitas vezes eu começo a falar com Ele e eu sinto o amor dEle a me envolver, eu sinto o amor dEle a me abraçar, e eu tenho certeza que eu não estou sozinha, eu tenho certeza que eu posso passar pela prova, eu tenho certeza que eu posso passar pela luta, como muitas vezes já passei, mas eu estou aqui para dizer para você, meu amigo, meu irmão, quem está me assistindo e quem irá me assistir, que eu estou aqui e eu sou vencedora no nome de Jesus, porque eu passei por muitas coisas, mas eu estou aqui para dizer para você que o meu Redentor, Ele vive e que Ele reina para todo sempre e que Ele te ama e que Ele deu a vida dEle lá na cruz do Calvário para te salvar, para te resgatar.
Nós não tinha direito à salvação se Jesus não morresse por nós, mas Jesus veio a este mundo, se fez carne, sofreu as mesmas tribulações que nós sofremos. Ele foi tentado, como muitas vezes nós somos, aleluia, mas ele venceu e subiu à cruz do Calvário, cumpriu a sua missão por mim e por você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E hoje há oportunidade para ti. Hoje a porta da salvação, ela ainda está aberta para você. Basta você dizer, eis-me aqui, Senhor. Basta você reconhecer que você é pecador, que você é falho, que você é miserável na presença do Senhor e dizer, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É esta palavra que eu quero deixar para você nesta noite. A porta da salvação ainda está aberta, mas eu quero dizer que vai se fechar, que dentro de pouco tempo esta porta vai se fechar. Esta palavra que eu estou trazendo para você nesse dia não terá mais virtude, não fará efeito mais. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele foi recolhido da face da terra juntamente com a sua igreja. Aleluia! Se você tem uma necessidade nesta noite, se você tem uma enfermidade, creia que o Senhor pode curar a tua enfermidade. Se tu tem alguém da família que tem uma enfermidade, creia que o Senhor pode te dar vitória. Aleluia! Eu quero orar com você nesta noite. E se tiver alguém que quer aceitar Jesus como Salvador, curve a tua cabeça e aonde você está, ou quando você olhar esse vídeo, não importa o horário nem o dia em que você vai olhar, que você vai escutar estas palavras que têm chegado até a ti. Creia que é uma oportunidade que o Senhor está te dando. Você está sendo avisado, você está sendo alertado que muito em breve Jesus vai voltar. E eu torno a dizer, Jesus vai voltar e nós temos que nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Eu quero dizer para você, quem sabe você pensa assim, ela tá na igreja, ela tá isso, tá aquilo. Não, eu sou pecadora. Nós somos falhos, nós erramos todos os dias da nossa vida, mas todos os dias eu digo, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, apaga os meus pecados. Lava minhas vestiduras no teu sangue, Senhor, e torne ela mais branca do que a neve. Esta é a minha oração que eu faço todos os dias. Antes de eu deitar na minha cama, eu digo, Senhor, se o Senhor voltar nesta madrugada, o Senhor me desperta para eu subir ao teu encontro. E é isso que nós temos que fazer. Eu quero orar com você neste momento. Incline a tua cabeça e ore comigo neste momento. Coloca a tua mão na altura do teu coração e oramos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, eu venho te agradecer por esta oportunidade que o Senhor tem me concedido, Senhor, de eu falar a tua palavra nesta noite, de eu poder falar, Senhor, que muito em breve o Senhor vai voltar buscar os seus escolhidos, seu povo. Pai querido, eu quero levar diante de ti esta pessoa, Senhor, que está orando junto comigo neste momento. Senhor, se tem alguém que está te aceitando como Salvador da sua vida, escreve o seu nome no livro da vida, Senhor. Perdoa os seus pecados, Senhor. Pai querido, Pai amado, eu levo diante de ti aquelas pessoas que se encontram enfermas, Jesus. Estenda a sua mão poderosa, a sua mão que cura, Senhor, a sua mão que restaura, a sua mão que levanta do leito da enfermidade.
Ó Espírito Santo, vai ao encontro desta pessoa. Jesus, quem sabe tem alguém triste nesse momento. Quem sabe tem alguém, Senhor, que não tem mais esperança na sua vida. Ah, Senhor, que venha renascer neste coração uma esperança, uma confiança em Ti, ó Pai. Pai querido, Pai amado, eu tenho certeza, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que jamais ela voltará vazia para nós, que ela vai encontrar algum coração para fazer morada, Pai. E aonde chegar esta palavra, Jesus, Pai querido, Pai amado, realiza a Tua obra. Salva, Senhor, traz aqueles que estão distantes dos teus caminhos para a tua casa. Pai querido, Pai amado, eu abençoo essa pessoa que está me assistindo nesse momento. Ah, entra lá, Senhor, no lar dela, Pai. Eu quero levar diante da sua presença nesse momento, Senhor. A minha cunhada ali, a Marisete, que está me assistindo. Pai querido, o Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece, Pai, os seus pensamentos, e eu coloco ela diante da sua presença nesse momento, Senhor. Estenda a tua mão poderosa, Pai, a tua mão que salva, a tua mão que cura, a tua mão que liberta, Senhor. Eu coloco ela diante da sua presença, Deus, que ela venha sentir neste momento um refrigério para o seu coração. Pai querido, Pai amado, olha pela sua família, pelos meus sobrinhos. Pai, eu coloco todos diante de Ti, e eu sei, Senhor, que todos têm um grande valor para Ti, Senhor. Pai querido, Pai amado, assim permaneça conosco, Pai. Todos, Pai, eu levo na sua presença e eu sou agradecida a Ti pela vida, Senhor, de cada pessoa que vai olhar esse vídeo, que vai ouvir a sua palavra, que venham ser abençoados, que venham ser, Senhor, agraciados pelo Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Quero agradecer você que está aí me assistindo, que Deus te abençoe. Eu quero pedir para você um abraço, Marisete, para você, que Deus te abençoe, que Deus sabe o que você precisa. Eu quero ali também o Daniel, que Deus te abençoe, que Deus conhece teu coração, Ele sabe o que você precisa, que Deus venha te dar vitória, que Deus venha suprir as tuas necessidades. Irmão Daniel, que Deus seja contigo. Ele conhece o teu coração e Ele cumprirá todos os projetos dele na tua vida, as promessas que Ele tem feito. Ele vai cumprir na tua vida. Que Deus abençoe a todos. Eu quero pedir para você que está me assistindo e que irá me assistir no decorrer dos dias, que você deixe o seu comentário. Se você precisa de um pedido de oração, deixe o seu pedido de oração, deixe o seu comentário. Se você está gostando de me ouvir, aí na segunda e na sexta-feira temos um encontro marcado de novo. Deixe aí o seu comentário, tá? Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. O meu grande abraço, o meu carinho a todos vocês, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.